encontra em Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 53. Amém? Todos vocês já estão aí firmes aí com a Bíblia na mão? Então vamos lá, em nome de Jesus. O versículo 49 diz assim: o tema é: Jesus traz fogo e dissensão à terra. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Começa dizendo assim: eu vim lançar fogo na terra, e o que mais quero está aceso. Vamos ler de novo? Eu vim lançar fogo na terra, e o que mais quero já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo que mais antes dissensão. Porém, daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Louvado seja Deus. Bendito e soberano Deus, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir graça, uma intervenção do teu Santo Espírito, para que eu possa, Senhor, apresentar esses versículos aos teus filhos, aos teus servos, não somente os irmãos da Igreja Cristã Exaltando a Palavra, mas de todos os amigos do Facebook, as pessoas que não têm religião, as pessoas que têm até outras religiões. Senhor, nesse momento que eu estou ministrando a Tua Palavra, peço-te, Senhor, que abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos corações, para que possamos entender, Senhor, a Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Adão, seja bem-vindo aí de Quebec, Pernambuco. Queridos irmãos, quando a gente se depara com um texto desses, a gente fica pensando, como esse personagem central da humanidade, o Senhor Jesus, como seus dizeres são de uma forma curta, prática e forte. Forte demais para se entender. Forte demais para se pôr em prática e compreender. Hoje eu entendo porque que o cristianismo é uma das religiões mais perseguidas no mundo. Porque nós podemos ver que todas as demais religiões, elas têm o aval da sociedade. Elas têm a compreensão daquilo que a Bíblia chama de mundo. Até onde eu sei, nenhuma outra religião foi e será tão perseguida como o cristianismo. Como se pode se dar uma coisa dessa? E quando nós olhamos para um texto desse, nós entendemos por quê. Que o cristianismo ele será sempre uma religião marginal, ou seja, uma religião que ela vem das margens, que ela não é aceita pelo todo, pelo corpo, mas as pessoas elas simpatizam com o Cristo histórico, com o Cristo do Natal. Eles simpatizam com o Cristo ainda na cruz. Algumas igrejas ainda têm ele morto. Ou muitas pessoas carregam ele no crucifixo, morto ainda na cruz.
Nós nos reportamos àquele Cristo histórico que, quando chega os dias de festa, o povo todo fica em polvorosa, comemorando o seu nascimento, o Cristo da paz. Muitos saem às ruas, vestidos de brancos, fazendo o símbolo da pomba, porque diz até que enfim o príncipe da paz nasceu, e nós estamos comemorando o Jesus nascido de Maria, o que veio para trazer a paz ao mundo. Então esse Cristo histórico, ele é muito bem aceito. Ninguém pode chegar e rechaçá-lo, repudiar, quando se trata da sua historicidade. Mas quando esse Cristo, o Mashiach de Deus, começa a dar um discurso como esse, a gente não aceita, a sociedade põe um pé atrás e diz: isso é uma bobagem, nós não devemos dar ouvido a isso, porque essa mensagem desse pastor, dessa pastora, desse irmão, é preconceituosa, discriminatória. E na verdade Deus é amor. E Deus não é Deus de trazer confusão, de trazer dissensão sobre a terra. Muito pelo contrário. Jesus é o príncipe da paz. Deus é um Deus que ama. E não um Deus que vai trazer lança-fogo sobre a terra. E nós, quando olhamos para um texto desse, dito pela boca do próprio Jesus, nós ficamos estarrecidos. Nós não aceitamos. Porque esse Cristo aqui apresentado, ele é um paradoxo, ele é um contraponto do Cristo histórico, do Cristo da paz que o mundo abraça todo final de ano. É diferente, ou todo Natal, é diferente. Ele diz: eu vim. Então nós sabemos aqui que quando Jesus diz que vem, ele foi enviado, ou ele já era antes de ser o Cristo que nós conhecemos, o Cristo nascido de Maria, o Cristo que a sociedade reconhece como um Cristo histórico. Vim lançar. Então ele veio de algum lugar, ele já existia antes que ele chegasse aqui, que ele chama de terra. Então aqui cai por terra algumas filosofias ou algumas religiões que vêm inclusive do primeiro século, dizendo que ele não era Deus. Aqui ele deixa claro que ele veio. E aqui do verbo vir é de enviado. Alguém enviou ele. Então nós sabemos que ele já era antes de ser, antes de estar no nosso meio, de uma forma corpórea e humana. Ele veio. E qual foi o objetivo dele ter vindo? Ele declara no versículo 49. Ele veio lançar fogo na terra. Olha que coisa tremenda. Esse fogo, ele simboliza o juízo de Deus. Então veja, o pecado incomoda Deus. O pecado é uma agressão à santidade de Deus. Toda vez que nós cometemos um pecado, nós diretamente confrontamos a sua santidade. E só tinha uma única forma de lançar fogo sobre o nosso pecado, destruir os nossos pecados, era enviando o seu enviado, o seu filho, para a terra. Porém, a destruição desse pecado
caiu sobre ele mesmo. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, olha que coisa tremenda. A terra está empolvorosa. Os homens vivem ou viviam de costas viradas totalmente para Deus. A sua natureza caída e perversa media literalmente contra a santidade do Senhor, de Deus. E Deus agora, ele envia: eu vim lançar fogo na terra. Lançar fogo aqui não é uma pessoa que sai provocando incêndio. Muito pelo contrário. O juízo de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus desce agora sobre o Filho. E o Filho absorve todo o pecado da humanidade. Todo o pecado. Então Deus estava irado contra a terra. Quando ele fala da terra, ele diz dos homens, da forma que os homens viviam. E os homens jamais poderiam sair do lugar onde eles estavam, no cabedal de lama, vivendo literalmente, afrontando a natureza santa de Deus. Jamais. Era necessário um enviado ter vindo para nos socorrer. Engraçado que quando Jesus assume os nossos pecados, ele também cumpre, ele também aplaca a ira de Deus que estava sobre a terra. Se Deus não podia olhar para um de nós ou para a terra, porque a sua santidade jamais permitiria que vivêssemos do mesmo lado, ele envia alguém para lançar juízo sobre o pecado, que Jesus chama aqui de terra. Então, o santo de Deus, o servo do Senhor, o homem perfeito, o servo sofredor, ele foi enviado para lançar fogo na terra. E ele diz: e o que mais quero, e já estar aceso. Quando o Senhor envia o Senhor Jesus, Jesus é essa tocha enviada por Deus, por isso que ele diz que já está aceso, para incendiar os pecados dos homens, purgá-lo através do martírio da cruz, da sua ressurreição, para de volta trazer esses homens para Deus. Ele é o enviado que o profeta Isaías, o profeta messiânico, tanto falou. Ele falou acerca do capítulo 9, do seu nascimento. Ele falou do capítulo 53, da sua morte, a forma pela qual ele passaria. A Bíblia chega a dizer que Deus achou por bem moê-lo, para que em Cristo se cumprisse a justiça de Deus. Ninguém jamais poderia aplacar a ira de Deus, o furor de Deus contra o pecado do homem. Era necessário um justo vir e, através do seu sacrifício na cruz, vicário, substitutivo, resgatasse o homem da morte e da condenação eterna. Eu, você, nós, estávamos todos nós perdidos. Quando eu olho para os meus parentes, quando eu olho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, amigos, e essas pessoas não reconheceram ainda a Cristo, as Escrituras dizem que a ira de Deus ainda continua acesa contra essas pessoas.
porque eles viraram as costas para o sacrifício da cruz e creem apenas no Cristo histórico, esse Cristo que eles dizem que é amor, e que não importa a forma que eu viva, não importa a forma que eu faça os meus contratos, trate a minha esposa, trate os meus filhos, não importa, porque Deus jamais vai condenar alguém ao inferno. Jesus diz o contrário: lançar fogo aqui na terra é fazer juízo, é fazer justiça, é trazer a justiça de Deus através dele, que Cristo assumiu de uma forma substitutiva os nossos pecados. E ele diz: olha, todo aquele que olhar para mim e reconhecer será salvo. Aí você me pergunta, mas salvo do quê? Da ira, desse fogo. Porque quando Jesus assume os nossos pecados, a justiça de Deus se completa nele. E nós, ao reconhecermos, somos livres da ira de Deus. Mas quando nós não reconhecemos a Deus, a ira de Deus permanece sobre nós ainda. Irmão, isso é um evangelho puro, pleno. É a mensagem do evangelho. Jesus, ele não veio, ele não passou pelos processos de morte agônico para arrumar emprego para ninguém, para curar a enfermidade de ninguém. Não é isso que se diz no evangelho. Eu vim lançar fogo na terra, e o que mais quero seja estar aceso. Ele veio, irmão, para punir o pecado, como já disse. Ele veio para nos livrar da condenação da morte, porque se você foi curado agora do Covid-19, de um câncer, porque nesse período que nós ficamos aqui enclausurados, e nós orando, quantas pessoas foram curadas, quantos testemunhos? Mas eu te pergunto, amado, essas pessoas irão morrer? Sim, elas irão morrer. Porque nós não somos eternos. Somos pessoas passageiras. Estamos aqui num processo de resgatar, de resgate, de pregar o evangelho aos filhos de Adão. A Bíblia diz isso. Então nós somos privilegiados porque somos os trabalhadores das últimas horas. Agora, o Senhor cura a enfermidade? Sim. Ele abre porta de emprego? Também. Ele recupera, ele traz o marido que voltou, a mulher que foi embora? Sim. Ele tira os filhos das drogas? Também. Mas o que ele diz aqui foi que ele veio lançar fogo das mais injustiças do homem, trazendo o fogo purificador de Deus contra o pecado, de uma certa forma suprindo a ira de Deus, que era implacável contra o pecado. E nós éramos pecadores, e somos pecadores. Foi necessário que o filho dele tivesse vindo, assumindo esse fogo de Deus, caiu sobre o filho, para que uma vez por todas assumisse de uma forma substitutiva o meu e o teu pecado. E ele diz que já está aceso. Já está aceso porque a partir do momento que ele chega na terra, ele começou a incendiar o pecado na vida do homem. Todo aquele homem que olhar para ele e reconhecê-lo como Senhor da sua vida, terá os seus pecados banidos, expurgados. É isso que ele está dizendo. O versículo 50 diz assim: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. Ele está dizendo, irmão, que esse batismo que ele iria ser batizado é o processo de humilhação, o processo de sofrimento, a sua paixão e a sua morte. E
ele estava angustiado com isso. Por que ele se angustiava? Porque ele também era homem. João chega a dizer, no capítulo 12, que um certo tempo, quando os gregos vieram para ouvi-lo, ele estava profundamente perturbado, profundamente triste, amargurado. No Getsemane, ele ora, pedindo para que o Pai, se possível, passasse dele aquele cálice, sem que ele não tivesse que beber. Mas ele compreende que para isso ele veio. E ele assume aqui as consequências do fogo de Deus, da ira de Deus, contra os nossos pecados. E ele se torna um de nós na cruz. E o Pai não quer vê-lo, vira as costas para ele, porque ele assume uma forma de pecador, e a natureza santa de Deus não compactua, não conduma com o pecado do homem. E ele diz: meu Pai, por que me abandonastes? Ele estava angustiado, porque ele sabia que ele ia passar por esse processo, por esse batismo, que somente ele, mais ninguém, poderia passar. E nesse momento ele percebe a hora se aproximando, a hora em que ele ficaria sozinho, que todos os dispersaria, saíam, fugiriam. E ele e mais ninguém assumiria aqui a culpa do mundo, levando sobre si os nossos pecados. E isso profundamente vem lhe angustiando, vem lhe trazendo tristeza no seu coração. E a parte B desse versículo ele diz: e como me angustio, que venha cumprir-se. Que coisa tremenda, irmão. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, passa por esses processos, porque Ele te ama. Tudo que nós merecíamos era a ira de Deus contra a nossa natureza, porque nós já desde tenra idade, já desde criança, nós desenvolvemos essa natureza caída, que é incapaz de amar e de fazer o que é justo. Nós somos seres assim, caídos. É só mesmo a graça inaudita de um Deus maravilhoso, que envia o seu Filho em forma de homem, para nos resgatar da nossa própria natureza. Irmão, você quer ver um homem ser destruído, uma mulher ser destruída? Entregue ele a ele mesmo, para ver que a cada dia ele não vai se destruindo. O pai que tem um filho jovem, adolescente, a mãe, pare de aconselhá-lo, pare de ensinar ele fora: você é rebelde, então viva conforme você quer viver, e em pouco tempo a vida dele será destruída. Então, meus amados, a nossa natureza é assim. Ela media contra nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir do desejo da mocidade. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas manda a gente fugir da nossa própria natureza, porque sabe que o homem é perverso, o seu coração é enganoso, sabe? E Jesus, sabendo disso, ele disse: irei lançar fogo sobre eles. A injustiça praticada por eles eu irei queimar. Os seus pecados eu irei banir. E por isso ele assume essa posição de lançar fogo sobre a terra. Coisa maravilhosa. Ele diz no 51, cuidai vós, que eu vim trazer paz à terra. Olha só, irmão, o Cristo histórico é o Senhor da paz.
que as pessoas saem vestidas de branco pelas ruas, fazendo o símbolo da paz. E ele é o príncipe da paz, disse Isaías. Mas a paz só será de uma forma mundial, aceita pelos homens, quando todos os homens tiverem os seus pecados perdoados. Quando o Senhor Jesus, de uma vez por todas, for realmente o príncipe da paz da humanidade. Porque enquanto isso não acontecer, ele diz, estando 5 em uma casa, 3 será contra 2 e 2 será contra 3. Por quê, irmãos? Porque em uma família, quando uma pessoa se converte e passa a viver agora em novidade de vida e frutificar os frutos do Espírito, ele muda completamente a sua forma de viver. Se esse homem era um homem que bebia, usava drogas, se prostituía, esse homem passa a ser agora um homem que ele caminha sucessivamente para a igreja. Se esse homem é um homem, essa mulher era uma mulher que fazia festas na sua casa, estava sempre em som alto e bebedeira, calou-se, silenciou-se. O que nós vemos agora é esse homem, essa mulher, em oração na sua casa, hinos de louvor a Deus e meditação nas palavras do Senhor. Então, 3 daquela casa se levantarão contra eles. Não aceita. E a palavra dele, a conversa deles no meio dos seus é: fulano virou crente, cicrano agora é da lei de crente. Enquanto eles estão em casa, fazendo um churrasco, bebendo, etc e tal, 2 daquelas famílias de 5, pega a sua Bíblia e sai para a casa do Senhor. Então, os seus valores foram mudados. A sua conduta foi mudada. A sua moral, ela foi mudada. Agora ele absorve a moral de Deus. Meditam agora nas Escrituras, tem uma conduta cristã. É óbvio que o Cristo que veio para trazer paz para toda a humanidade, ele acaba de uma certa forma dividindo essa família. Porque o desejo do Senhor é que toda a família fosse alcançada, como foi a família do carcereiro ali de Atos, dos apóstolos. Mas, porém, todavia, não é para todos. E por isso ele diz: cuidai vós que eu vim trazer paz na terra, porque ele sabia que os valores que ele veio ensinar, a ética que ele trouxe, ia bater de frente, confrontar, literalmente, a conduta do homem mundano, a conduta do homem que não tem compromisso com a verdade. E há esse cisma, há essa separação. E eu digo para você, e precisa ser assim. E quero dizer para você, meus irmãos e minhas irmãs, que é melhor você estar separado pela verdade do que unidos pela mentira. É por isso que ele diz: estará 5 em uma casa, 3 será contra 3, 2 será contra 3. Porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela tem esse poder de mediar contra os valores. Nós andamos no contrafluxo dos valores desse mundo. Nós somos chamados justamente, irmão, para pregar a palavra de Deus. E não tem como, irmão, a gente adoçar a pílula, adoçar a palavra, para que ela se torne mais palatável, degustável. Você não pode andar em concordância com aqueles que andam contra a palavra de Deus, para você ser aceito por ele. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos ensinou e nem nos escolheu,
para andarmos aí dando tapinha nas costas das pessoas e pregando e falando aquilo que elas desejam ouvir. Não, 1000 vezes não. Nós somos chamados, escolhidos para pregar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, que ele chama aqui de fogo. Ele veio lançar fogo na terra. Fogo, a ira de Deus vem sobre a terra. E nós temos que dizer, irmão e irmã, arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Não viva como se você não tivesse que dar conta da sua vida. Saiba que a vida que você possui, ela não é sua. Quem lhe deu a vida, quem lhe presenteou um dia, vai chamar você de volta e vai cobrar ela de você. Ele é o dono da vida. De Deus precede toda a vida. Toda a vida pertence a Ele. Se você está vivo, que está me ouvindo, se você está bem, saiba que, e até que você não esteja bem, em todo o sofrimento do homem, Deus tem um propósito. Você está vivo porque Deus tem um propósito. Paulo sofria de um espinho na carne e grande sofrimento ele teve. E ele pediu para que o Senhor Jesus o curasse, o livrasse dessa tormenta, dessa dificuldade. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor. E por 3 vezes o Senhor não atendeu o seu pedido. E certamente Paulo foi decapitado sofrendo das suas dificuldades. Timóteo, idem. Teve problemas de enfermidade, quanto outros. Porque uns o Senhor cura a enfermidades, e outro você é curado na enfermidade. Em tudo o Senhor tem um propósito. Saiba que maior do que todas as coisas que o homem possa fazer, que você possa ganhar, que você possa viver, a sua vida tem um propósito maior e além do que meramente esse mundo macro e visível. Você é um ser espiritual. Enquanto você está aqui, saiba que você há de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Assuma isso. Assuma isso. E não tenha medo de ser verdadeiro, de pregar a palavra do Senhor. Porque mais vale nós estarmos separados pela verdade do que unidos pela mentira. A palavra do Senhor é quem liberta. A palavra do Senhor é quem liberta. Cuidais vós que eu venho trazer paz à terra? Não. Vos digo mais, antes dissensão. Irmãos, então, entenda. Evangelho não é uma iguaria que todo mundo come e sai satisfeito. Isso não é evangelho. Esse é o evangelho híbrido que se pregam hoje. Mas evangelho na sua essência é justamente dizer não. Você não pode. Você tem que submeter. Você precisa valorizar as pessoas. Você precisa respeitar as hierarquias. Aquelas pessoas que Deus levantou como homem, como tutor, tutelador da sua vida. É isso que diz o evangelho. Nós não vivemos, irmão, numa bagunça, numa caterva, numa malta. Nós não vivemos numa quadrilha. Somos escolhidos por Deus. Devemos andar conforme a sua vontade. Eu vim para trazer dissensão. Eu não vim para andar abraçado com ninguém, falar aquilo que as pessoas querem que eu fale. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu vim para mediar contra você. Eu vim para dizer para você, arrependa-se, porque há juízo de Deus na sua vida. E se você não se arrepender, virá cavalo quando você menos esperar a mão de Deus contra você. Palavra do Senhor Jesus, palavra de vida, palavra de esperança, para que nós tenhamos a esperança daquele que nós entregamos a nossa vida, cuida de nós, está preocupado com nós.
A preocupação dele é que nós não nos perdamos. Quem é o pai que ama o filho e libera o filho para fazer tudo o que ele quer? Se assim o pai proceder, prova literalmente que ele não ama o filho. Ele quer ver o filho destruído. Mas o Senhor Jesus, ele tem essa preocupação por cada um filho. E você e eu, nós não somos obrigados a nos submeter a isso. Muito pelo contrário, você é livre. Mas a partir do momento que você se submeteu a isso, deixa ele ser Senhor da tua vida. Não queira viver conforme a sua Bíblia. Não queira viver conforme a sua axiologia. Aquilo que você entende, aquilo que você interpreta. Mas deixa o Senhor dominar a tua vida. A Bíblia é um livro análogo. Ela se explica. Ele não precisa que você venha fazer as suas próprias exegese, a sua própria axiologia, porque ela tem princípio, meio e fim. Versículo 22 diz assim: porque daqui em diante estarão 5 indivíduos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho. Irmãos, eu sou do tempo que sou do Nordeste, cultura machista, patriarcal. Não são poucos os pais que, quando os filhos chegam na adolescência, esses pais iniciam os seus filhos à sexualidade. Leva esses filhos até um prostíbulo, para que lá eles venham ter as suas primeiras experiências sexuais. E eles não querem saber se esses filhos, eles querem isso ou não. Mas é uma forma que eles usam para dizer para os seus próprios amigos que os filhos deles são homens, que os filhos deles são viris, são machos. E quando um desses meninos se convertem, que os pais anunciam que vão levar nos prostíbulos para as suas primeiras experiências sexuais, esses meninos dizem: não, eu não vou. Eu sou cristão e não vou beber dessas águas. As fontes que eu bebo hoje é das Escrituras. Por isso meu padrão moral, meu padrão ético não é mais esse. Eu não quero isso para a minha vida. Esses meninos são rechaçados pelos próprios pais. São mal vistos pelos próprios pais. E não são poucos que são depostos para fora de casa. E vão viver agora a sua vida com grandes dificuldades na vida, iniciar o seu trabalho, a sua casa, porque ele não aceitou ser iniciado na sua vida sexual pelo seu próprio pai. É o que o Senhor Jesus disse aqui, os 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. Também quantos filhos se convertem, e quantos pais que a vida inteira lutam para tirar os filhos da igreja, e vice-versa. Quanto pais se convertem e os filhos sequer levam em consideração, respeitam e honram os seus pais. As filhas do mesmo jeito, a nora e o genro da mesma forma. De maneira que o evangelho, ele tem esse poder de dividir, de separar. E por quê? Porque essa foi a única forma, e foi por isso que Jesus veio? Não. Jesus veio para unir as famílias, porque ele é o príncipe da paz. Mas o mundo só terá paz quando o mundo reconhecer ele como o príncipe e o Senhor da paz, e todos viverem conforme a sua vontade. Enquanto isso não acontecer, haverá divisões. Nesse mesmo momento que eu estou pregando e falando do amor de Deus para vocês, quantas pessoas estão me vendo e dizendo: esse tipo de evangelho eu não quero um negócio desse. Esse negócio de trazer fogo, trazer paz. Jesus é amor, Deus é amor. Eu
posso roubar, eu posso matar, eu posso me prostituir, eu posso casar com homem, eu posso casar com mulher. Por quê? Porque Deus ama. Você acha que Deus vai estar preocupado com essa forma de amor? Porque eu amo, porque eu sou lésbica, porque eu sou gay, porque eu sou ladrão. Deus está preocupado com isso? De maneira nenhuma. Isso aí é machismo, isso é preconceito. E muitos termos que arrumam para dizer que Deus não se preocupa com isso. Mas eu quero vos dizer, meus irmãos, que Ele se preocupa sim. Que toda forma de pecado é uma agressão direta à santidade desse Deus maravilhoso. E que Ele se preocupa com a família. Sim, Ele se preocupa com a família. Desejo do coração dele é que toda a família venha convergir, estar junto em harmonia, servindo, adorando, glorificando o seu nome. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Porém, por conta da vida dissoluta que nós vivemos, nós damos as costas para a sua palavra e, consequentemente, pagando em si a pena pela nossa rebeldia. Ele assumiu os meus pecados, os seus pecados. Ele assumiu. Isaías diz que ele veio, que pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E tem muitos pregadores que dizem que essa forma de sermos sarados, e que nós não podemos mais ficar doentes. Mentira, isso é uma exegese, é mentira. Essa ferida que não sarava era o nosso pecado, era a lepra que estava sobre nós, que nos afugentava desse Deus maravilhoso. E Jesus veio trazer paz para aqueles que reconhecem nele o Salvador da sua vida. Então, se o homem estava virado para Deus e Deus está virado com o homem, quando esse homem reconhece Deus através de Jesus, Deus faz a paz com esse homem. É por isso que ele é o príncipe da paz. Ele não veio trazer a paz para o mundo, ele veio trazer a paz para os homens, aquele que reconhece o sacrifício do madeiro. Ele é o único responsável por intermediar a paz entre o homem e Deus, que estavam intrigados um com o outro. Havia uma arenga, havia uma briga, havia uma confusão, uma celeuma terrível entre Deus e o homem. Durante todos os tempos, de Adão até o nascimento de Cristo, havia essa celeuma, havia essa confusão. Estavam inimigos um do outro. O homem virava as costas para Deus, agredia a santidade de Deus, consequentemente Deus irado com ele, querendo destruí-lo. Então o príncipe da paz, ele vem, diz Isaías, vem fazer agora esse intercâmbio, vem fazer agora essa mediação. E o que é que ele faz? Ele assume os meus pecados e me faz agora amigo de Deus, como foi Abraão. Quando ele leva consigo no madeiro meus pecados, ele me torna acessível agora ao Senhor. É por isso que ele é o príncipe da paz, que ele media a paz entre o homem e Deus. Por isso hoje, meu amado, você é filho. Por isso hoje você foi justificado. Por isso hoje não há mais pecado sobre a sua vida. A condenação, a guilhotina que estava sobre o seu pescoço, Jesus retirou quando você reconheceu Ele como o Senhor da sua vida. E hoje você é livre para viver o melhor de Deus, para reconhecê-lo como Senhor, como Salvador. E quando você reconhece Ele como Senhor, Ele passa a ser Senhor da tua vida, e tudo quanto você tem, os seus, passa a ser propriedade peculiar de Deus. E Ele cuida. Assim como aqueles que cruzaram o deserto, aqueles que confiaram no Senhor e não murmuraram, aqueles que durante todo aquele tempo
veio viajar sobre a promessa do próprio Deus, entrou na terra prometida. Uma das coisas que me deixa assim maravilhado é quando eles param do lado de cá do Rio Jordão, e daí aquela multidão consegue ver o rio cheio e saber que do outro lado do rio ia se cumprir, estava a terra aguardando-os, com nações, é claro, mas tinha sobre eles a promessa de Deus, do que aquela nação ou aquelas nações não iria subsistir a eles, porque Deus era com ele. E ali toda a ansiedade, toda a caminhada, toda a amargura, todo o sofrimento do deserto, na beira do Jordão ali, para. E ali se renova as novas alianças, ali se renova nova perspectiva e esperança. Agora ali começam a planejar as suas próprias vidas nesse novo país, dessa nova terra que Deus tinha prometido aos seus ancestrais. E assim é nós hoje. Nós caminhamos por esse mundo, nem sempre somos aceitos pelas pessoas, porque a nossa religião mexe com as pessoas, vai de encontro à vida comum das pessoas, e as pessoas não querem isso. Eles querem viver sem ser chamado a atenção, eles não querem ser rechaçados, eles querem viver de uma vida hedonista. Vivemos, comemos, bebamos, que os demais coisas, isso aí morreu, acabou. Essa é a filosofia deles. Até que, quando se confrontar direto com Deus, enquanto nós acreditamos nessa quimera, entre aspas, acreditamos. E por isso nós levamos uma vida de santidade. Nós não fazemos o que eles fazem. Por quê? Porque nós somos bobinhos. Nós acreditamos num dia em que a justiça e o juízo de Deus virá sobre todos os homens. Para você que não acredita nisso, que acha isso uma quimera, você que acha um barato ser ateu, olha, se eu fosse você, eu seria mais um pouco inteligente. Eu preferia viver uma vida, mesmo que tudo isso fosse uma quimera, me privando de roubo, de escândalo, me privando, guardando a minha saúde, me privando, guardando a minha família, protegendo os meus filhos, mesmo que do outro lado fosse mentira. A pergunta é, e se não for? E se não for? Vale a pena pagar para ver? Vale a pena? Você está disposto a pagar para ver? Porque eu não estou. Eu não estou. Porque se de fato for verdade, que é verdade para aqueles que creem pela fé, quem parte daqui sem o Senhor Jesus estará em maus lençóis. E vou te falar, irmão, eu não estou aqui pregando o evangelho para afrontar ninguém. Eu estou aqui, talvez, pregando contra a sua vontade. Porque se você olhar para o tipo de vida que você leva, talvez essas palavras estejam mediando contra você. Mas eu não posso dourar a pílula, nem botar açúcar na palavra, para que ela tenha aceitação no seu paladar. Muito pelo contrário. Eu vim aqui te dizer que se arrependa do tipo de vida que você está vivendo. Porque se você morrer vivendo esse tipo de vida que você vive, não haverá esperança para você. Não haverá esperança. A parte final do versículo 53 diz assim: e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Nós terminamos essa palavra dizendo o seguinte: servir a Deus não é fácil. Ter uma vida de santidade não é fácil. Abandonar as práticas do mundo não é fácil. Não é para todos.
Mas em Cristo, e se você crê, se você tiver esperança do porvir, se você crê que aquilo que Deus preparou para você excede todo tipo de conhecimento humano e tudo aquilo que um ser humano já teve na terra, vale a pena esperar e vale a pena servir. E se necessário for, vale a pena morrer crendo nessa palavra. Aceite isso, olhe para a sua vida, faça uma introspectiva, ponha em pauta aquilo que você mais tem de valor. Pergunte para você mesmo se isso que você tem, que diz que é valoroso, se não está te impedindo ou atrapalhando a tua vida com Deus. Porque se tiver, nada e ninguém pode se comparar com a eternidade e o porvir. Toma essa palavra em nome de Jesus, guarda no teu coração. Agora tem uma palavra de oração. Bendito e soberano Deus, depois de ter pregado, Senhor, a tua palavra, ministra no coração dos teus filhos, para que a cada dia, meu Pai, ele se santifique, se purifique do tipo de vida, Senhor, que eles vivem, para que nós tenhamos uma vida, meu Pai, de santificação, para que nós possamos pregar a tua palavra, Senhor, mas ter uma conduta cristã, ética cristã, uma moral ilibada, Senhor, para que sejamos excelentes pais, excelentes filhos, excelentes patrões, excelentes empregados. Senhor, a tua palavra também ela é pregada quando nós não falamos, mas com as nossas atitudes. Senhor, nos dá galhardia, coragem, ousadia, Senhor, para ser verdadeiros servos teus. Quero te pedir, Senhor, nessa noite, que tu venha contemplar a vida de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem do Facebook, do WhatsApp, os meus amados de Camutanga, a família dos Andrades. Quero te agradecer, meu Pai, pela vida da Mari, que saiu do hospital e está se recuperando em casa para a glória de Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, todos os irmãos da comunidade cristã exaltando a palavra, as nossas autoridades, Senhor, que governam o nosso país, toma em tuas mãos. Abençoa, Senhor, os filhos dos teus servos, netos dos teus servos, acoberta com o teu sangue. Toma em tuas mãos, nosso querido e amado pastor Claudemir, pastor que trabalha comigo nessa obra. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.